Ele mostra para Tomé que realmente ele havia ressuscitado. Aleluia, diz para Tomé tocar no seu lado e olhar os cravos em suas mãos. Mas eu quero falar nessa noite especial acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca do agir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Nós vemos na história da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele está presente desde a criação. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Aleluia! A Bíblia diz que Deus parava sobre a face das águas. O Espírito de Deus conduz a gente para a criação. Quando Deus começa todas aquelas coisas, o Espírito Santo estava presente quando Deus criou o homem. Deus, quando Ele vai criar o homem, Ele se reúne. A Trindade Santa, aleluia, o Espírito, o Pai e o Filho se reúnem e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deus então, aleluia, pega o barro. Deus faz um boneco, aleluia. Ali que Deus após ter feito o boneco era imóvel, não se mexia. O boneco não tinha vida. Aleluia, o que Deus faz? Deus se inclina na terra e assopra nas narinas do homem. Aleluia, o Espírito Santo, um fôlego de vida. Aleluia, trazendo vida para o ser humano. Aleluia, o ser humano então pode se colocar de pé e ser um adorador de Deus. Nós vemos que o Espírito Santo ele continuou ao longo da história. Quando o homem veio a pecar, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, ainda continuou tentando fazer parte da vida do homem. Aleluia, mas chegou um período que o homem se tornou tão mal. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vimos Deus dizendo: olha, o meu Espírito não sustenderá para sempre como Espírito do homem, porque o homem tem se tornado mal. E por causa disso, o homem viverá apenas 120 anos. Nós vimos na Bíblia Sagrada, aleluia, que o homem se tornou mal a tal ponto. Quando Deus encontrou alguém que deu lugar para o seu espírito, que foi o sétimo depois de Adão, um homem chamado Enoque, ele andou 365 anos, não foi 365 dias, não foi 365 horas, foi 365 anos. Enoque viveu sendo dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Um dia Deus olha para Enoque e diz: Enoque, você não merece, está no meio de tanta sujeira, de tanta gente que não está nem aí para o meu espírito. Eu vou te tirar dessa terra e vou te trazer para morar junto comigo. Deus tira Enoque da terra, leva Enoque para morar no céu. Aleluia, quando o homem peca, Deus encontra um homem chamado Noé. Aleluia, Noé, ele era justo na presença de Deus. Aleluia, a voz de Deus nem fala com Noé. Noé, convencido de que era Deus quem estava falando com ele, através do Espírito de Deus. Noé então constrói uma arca, entra para dentro da arca, passa o ano de Deus dos pais. Aleluia, a descendência de Noé, Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão era um homem que eu creio que ele tinha muitos questionamentos em sua mente. Aleluia, porque na Babilônia antiga, na cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, existiam muitos deuses. Existia o Deus da agricultura, existia o Deus da fertilidade, existia o Deus da guerra, existia o Deus do sol, o Deus lua, o da cor, Amon, aleluia, Tarot, Zé, Baal, todos esses deuses, aleluia, a Babilônia antiga adorava. Mas eu creio que Abraão era um homem que ele tinha um pensamento, aleluia, que tinha nascer de haver alguém que está acima de todos esses deuses. Abraão era um homem de muitas posses, Abraão era um homem de muitos bens, ele tinha gado, ele tinha ovelha, aleluia, ele tinha fazendas, ele tinha dinheiro, aleluia. Eu creio que Abraão, que a Bíblia não diz, mas eu creio como pregador, que Abraão se senta e começa a pensar: tem alguém que eu vou constituir para cuidar das ovelhas, e ele tem empregado, tem alguém que eu vou constituir para cuidar das fazendas, aleluia, ele tem empregado, mas acima de todos eles está eu, e manda em todos eles. Eu creio que Abraão se questiona e diz: mas será que acima de todos esses deuses não existe um único Deus verdadeiro, Senhor, dos céus e da terra, que manda em todos esses? Aleluia, questão, aleluia, aí sendo adorado. Eu vejo na Bíblia Sagrada, aleluia, o Espírito de Deus, eu vejo quando vê que Abraão tinha esses questionamentos, o Espírito de Deus leva até Deus diz, a voz de Deus vem e fala para Abraão, e diz: Abraão, aleluia, esse teu questionamento é lógico, aleluia, não sai no meio da tua terra, no meio da tua parentela, porque quero eu te abençoar. Deus separa Abraão, aqui naquele momento o Espírito de Deus passa a habitar na vida de Abraão e tentar dirigir os passos
de Abraão, aleluia, a descendência de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, o Espírito de Deus foi tentando habitar no coração desses homens, aleluia, e a história foi dando prosseguimento, veio Moisés, o Espírito de Deus veio sobre Moisés, Deus tem um encontro com Moisés, o Espírito de Deus capacita Moisés a fazer milagres, aleluia, para tirar o povo do Egito, porque eu vejo na Bíblia Sagrada, Moisés entra no Egito, aleluia, através do poder de Deus, que é o Espírito de Deus, aleluia, ele manda 10 pragas sobre o Egito, ele tira a nação de Israel de dentro do Egito, quando o povo de Israel está diante do mar vermelho, aí Deus fala com ele, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Moisés, para liderar o povo, livrar o povo da escravidão e do cativeiro. Moisés foi um grande profeta, Moisés foi um grande libertador, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando Moisés veio a morrer, se levanta um homem chamado Josué, o Espírito de Deus veio sobre Josué para conduzir o povo, para conquistar a terra prometida. O Espírito de Deus continuou ao longo da história, vindo sobre pessoas, capacitando essas pessoas. Chega um período da história que Deus levanta, aleluia, juízes, para livrar o povo do exército inimigo. Esses juízes, eles só eram dotados de capacidade, porque o Espírito de Deus vinha sobre a vida deles. Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus vem sobre a vida do irmão de Caleb, chamado Daniel. Esse jovem, ele foi capacitado para livrar o Israel da mão do exército inimigo. Ora, Daniel vem Eude. O Espírito de Deus vem sobre ele, ele mata, Eglon, vem dos amonitas que estavam, aleluia, suprimindo a nação de Israel. O Espírito de Deus vem sobre Débora, aleluia, sobre Marabe, para livrar o povo do cativeiro. O Espírito de Deus vem sobre Gideão, vem sobre Sansão. Sansão pegava, mas quando Deus tinha Israel, o Espírito de Deus vinha sobre ele e fazia tudo aquilo que Deus queria. O Espírito de Deus levantou profetas em frente. Talvez no período de Samuel, o Espírito de Deus para de vir sobre a vida, aleluia, de algumas pessoas, aleluia, e ele põe 3 classes distintas: os reis, os sacerdotes e os profetas. O Espírito de Deus vinha sobre a vida desses homens, os reis para governar o povo, os sacerdotes para levar o povo até Deus, e os profetas para trazerem a palavra de Deus para o povo. Mas tudo isso era o Espírito de Deus que capacitava. Esses homens, irmãos, o Espírito vinha sobre eles para usar eles, e depois o Espírito de Deus retirava. É o momento que eles viviam. Aleluia, eles buscavam a Deus, eles se esforçavam. Eles estavam debaixo da lei. Eles tinham que oferecer sacrifícios para cumprir os seus pecados. E o Espírito Santo monitoria esses homens que usavam conforme a vontade do Senhor. O tempo foi passando. Aleluia, e Deus foi vendo. O Espírito Santo estava tentando. Aleluia, estava tentando a vida de muita gente. Mas um dia, em Lucas capítulo 12, nosso menino, aleluia, veio um anúncio do nascimento de um menino. 6 meses antes desse menino nascer, o anjo aparece, é uma mulher chamada Isabel, e anuncia o nascimento de outra criança, que seria chamado João, que mais tarde seria o conhecido João Batista. Aleluia! O anjo disse que aquela mulher ficaria grávida e ele seria o precursor do Messias. João Batista foi o último profeta da velha aliança, porque depois de João Batista veria Jesus. No capítulo 2 do livro de Lucas, nós vimos o anjo Gabriel chegando em Maria, dizendo para ela: olha, mulher, tu ficarás grávida. Ela disse: mas como vai ser isso? Ainda sou virgem, eu não sou noiva, eu não posso ter, como é que eu vou ter filho, como eu vou ficar grávida? E o anjo Gabriel disse: não te preocupa, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Aleluia, virá sobre ti e te achará grávida do Espírito Santo. E tu darás a luz ao menino, e o nome desse menino se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, Maria, ela creu que o anjo havia falado. Então,